Descendentes de cinéfilos, eu sou o André Guerra, esse aqui é o Sessão Restrita e o meu objetivo é que ele se torne uma sessão cada vez mais aberta. Bom, eu vou fazer hoje a crítica de Doutor Estranho, da Marvel, e eu quero enfatizar aqui que eu não sou um grande entendedor de quadrinhos. Eu conheço muita coisa de quadrinho pelo que eu já li na internet, pelo que eu escuto de amigos que são fãs, mas digamos que eu não sou exatamente aquele fã doente por quadrinhos, aficionado por super-heróis, que só vive nesse nicho. Não, eu não sou desse tipo de gente. Mas enfim, todo filme de super-herói da Marvel que lança, eu vou ver com muita expectativa. Primeiro porque eu não sou muito a favor dessa briga entre Marvel e DC, mas eu quero deixar claro que a DC esse ano me decepcionou profundamente com Esquadrão Suicida. Tinha já me decepcionado com Batman vs Superman, e Esquadrão Suicida foi pior do que eu tava esperando, pelo que as pessoas estavam dizendo. Então a Marvel, apesar de que eu já disse que eu não gosto dessa rivalidade aí, trouxe esse ano um dos melhores filmes do ano pra mim, que foi o Capitão América Guerra Civil. Na verdade, a Marvel já vinha há um bom tempo organizando o universo cinematográfico dela e entregando um filme bom atrás do outro. Eu achei Vingadores Era de Ultron superior, inclusive, ao primeiro filme. Eu acho o primeiro filme legal, eu gosto do primeiro Vingadores, mas eu não sou tão fã dele assim como muita gente é. E eu achei o Era de Ultron, apesar das falhas dele, apesar do final extremamente grandioso, etc., eu achei ele um filme muito divertido, muito organizado e que conseguiu elevar o tom do primeiro filme sem perder o senso de humor. Pois Capitão América Guerra Civil fez a mesma coisa de uma forma muito bem sucedida e Doutor Estranho agora faz a mesma coisa também de forma muito bem sucedida. É um filme que consegue elevar o senso de humor, aliás, que senso de humor, e principalmente elevar alguns temas, deixar algumas coisas mais mirabolantes, mais fantasiosas e mais viajadas ainda, mantendo aquela marca, aquela fórmula da Marvel, que, vamos admitir, é a fórmula que dá certo. Primeiro que eu tô achando muito interessante o que a Marvel vem fazendo ultimamente, de apresentar novos universos, de novos super-heróis, que tem feito muito sucesso. Guardiões da Galáxia foi um filme feito com super-heróis menos conhecidos e foi um estrondo e foi muito bom. Homem-Formiga também foi um filme que foi é uma comédia aberta e que deu muito certo, apesar de não achar exatamente um dos melhores do estúdio. É um filme que deu muito certo, muito bem sucedido no que ele se propôs. E Doutor Estranho vai justamente nessa linha aí, de apresentar um super-herói menos conhecido e que consegue deixar a gente louco pra ver a segunda parte. Claro que não é todo mundo que conhece a história do personagem, então vou aqui explicar rapidamente. O Doutor Estranho do título é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que todo mundo já tá cansado de saber o grande ator que ele provou já isso no Jogo da Imitação, onde a interpretação dele é o centro do filme. Ele mostrou isso em Sherlock, na série Sherlock, por sinal, assistam, é muito boa. E em vários outros trabalhos pequenos que ele fez, que chamam a atenção. E aqui em Doutor Estranho, ele mostra que ele consegue pegar um pouco de cada um desses personagens que ele já fez e fazer uma coisa completamente diferente. O Stephen Strange, que é o personagem dele aqui, é um médico super arrogante, que trata todo mundo com um completo desdém, inclusive a namorada dele, que é a personagem da Rachel McAdams, que inclusive tá ótima no filme. Ele sofre um acidente de carro, onde as mãos dele ficam completamente estilhaçadas, e nenhum ramo da medicina consegue ajudar ele a se curar completamente das mãos. Então ele vai até uns templos no Oriente se juntar com a personagem da Tilda Swinton e do tio Edward Elford, que é um grupo de pessoas que estuda magia e essas coisas místicas todas e completamente viajadas, pra conseguir a cura das mãos dele. Claro que ele vai ter que passar por cima de todo o ego inflado dele, da arrogância, e ceder a esse universo novo que tá surgindo pra ele, porque na verdade ele não acredita em absolutamente nada disso. Digamos que esse filme ele retoma muitas das coisas clássicas dos filmes da Marvel e da fórmula, mas ele adapta tudo isso pra mim de uma forma completamente diferente do que eu já tinha visto na Marvel. A história em si do personagem, a forma como ele se desenvolve, tudo isso a gente já viu, aliás me lembrou muito Homem de Ferro, o primeiro filme, então não tem nada narrativamente de muito novo aqui. Agora isso é completamente compensado pela atuação absolutamente carismática do Benedict Cumberbatch e pelo elenco de apoio. Aliás, que elenco de apoio. A Tilda Swinton como a anciã tá, pra mim, uma das melhores coisas do filme. Aliás, a Tilda Swinton, qualquer coisa que ela faça, na minha opinião, vai ser uma das melhores coisas do filme. E aqui ela rouba a cena e engole até o próprio Benedict Cumberbatch quando eles contracenam. Engole é modo de falar, né? Óbvio que os dois estão ótimos, mas ela tem uma presença absolutamente magnética em cena. O tio Edward Elford tá muito bem também, apesar de não ter tanta coisa de diferente no personagem. Alguns rumos são até meio previsíveis pra ele, mas de uma maneira geral, como atuação, ele mandou bem. O Mads Mikkelsen tá bem também, apesar das motivações dele serem bem clichês, mas isso não é problema, porque eu acho que a Marvel sempre teve esse defeito mesmo. O importante aqui, na verdade, é como eles usam toda essa história formulaica pra trabalhar as nuances do personagem, que são muito interessantes, e principalmente pra inovar na forma como o visual se manifesta em cena.
O filme é dirigido pelo Scott Derrickson, que veio dos filmes de terror menores aí. Sinceramente, eu não gosto tanto assim de nenhum deles. Não gosto muito do Exorcismo de Emily Rose e não gosto do Livrai-nos do Mal. Mas confesso que o A Entidade, ou Sinister, que tá aí no meio desses dois, é um filme interessante, é um filme que conseguiu me chamar a atenção, mas é impressionante pra alguém que veio desse cinema, desse tipo de filme, trazer um visual tão impactante, tão forte, tão absorvente como é o visual de Doutor Estranho. E ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, muito diferente, que é fazer com que o espectador realmente acredite em tudo aquilo que tá acontecendo, por mais absurdo que seja, a lógica interna você também às vezes não consegue acompanhar. As cenas psicodélicas são maravilhosas, tem uma cena especial aqui de acho que 4 ou 5 minutos, não lembro exatamente quanto tempo, mas é extraordinária a forma como ele traz a gente pra dentro do filme. Aliás, o 3D aqui é obrigatório, é raro dizer isso, mas eu acho que esse tá entre os 10 filmes que eu considero obrigatório pra ver em 3D. Ele tem sim muita coisa que lembra A Origem do Christopher Nolan, mas não é tudo, ele traz coisas completamente diferentes aqui. Aliás, em alguns momentos ele inclusive deixa A Origem no chinelo. O filme é extremamente engraçado, eu há muito tempo que eu não ria tanto num filme no cinema, e isso ao mesmo tempo não tira o espaço do filme para aquele senso de perigo que nem sempre a gente tem nos filmes da Marvel, mas aqui eu tive uma tensão pelo desconhecido, que é uma coisa que o Scott Derrickson traz do cinema de horror dele, e ao mesmo tempo cenas muito comoventes. Eu realmente não esperava, tem um momento específico do filme em que você realmente consegue se emocionar intensamente, e eu não estava esperando por isso, e o filme tem o tempo necessário para desenvolver tudo isso. Então, apesar desse visual tão grandioso, o meu medo era que o filme ficasse bagunçado, e ele não é. Ele é bem organizado em todas essas coisas que ele tá pretendendo passar. O meu problema principal com o filme, assim, problema eu quero dizer além das questões formulaicas, além da trilha sonora clichê, etc, porque pra mim isso aí é tudo pequenos detalhes, assim, que eu nem levo tão em consideração. São alguns arcos que são um pouco rápidos demais, ele não tem um processo muito gradativo em que as coisas vão acontecendo. Às vezes você sente que o personagem ficou muito rápido daquele jeito, e às vezes você acha que a coisa se resolveu também muito rápido. Tem alguns pontos aqui no roteiro que eu acho que necessitavam de um passo um pouco, não mais lento, mas um passo mais controlado, mais contido, para que a coisa não tivesse, sei lá, 15 minutos de ação direto e pouco tempo para desenvolver esses personagens. Então tem coisa aqui que acaba ficando pelo meio. Algumas questões no roteiro que poderiam ser mais bem amarradas. Ele não é tão bem escrito e tão bem organizado como o Capitão América Guerra Civil foi, mas a gente tem aqui um filme de apresentação que é praticamente tão bom quanto os melhores da Marvel, que tem tudo aquilo que o estúdio tem de melhor e que principalmente se presenteia ao público com interpretações fabulosas e um visual absolutamente magnífico. Nota 8,5, eu acho que é completamente justo para um filme que tá ali entre o segundo ou terceiro lugar, junto com Capitão América Guerra Civil e Guardiões da Galáxia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, obviamente, se inscreva no canal e deixa um like aí para me ajudar a crescer cada vez mais. E é isso aí, tchau!